Fala, seus desequilibrados, tudo bem? Mais um De Rodinhas Pod começando. Eu, Cristiano Hollenberg, fotógrafo e vivente, junto com a minha amiga. Olá, pessoal. Aqui é a sua taróloga Débora. Tudo bom? Desequilibrados, todo mundo aí se segurando nas suas rodinhas? Acho que tá todo mundo tentando, né? Para isso que a gente tá aqui também, para tentar ajudar vocês a encontrar o equilíbrio, se conhecendo um pouquinho mais e pensando um pouquinho mais sobre o mundo, dentro e fora da sua bolha. Nossa, bubbles. Bubbles. É muita água. Primeiro começar agradecendo o Alê, aqui no Peru Estúdio, @Peru Estúdio, para você gravar seu conteúdo com qualidade e com muita diversão também, porque o Alê é uma figura e admirando a beleza também do Jason Momoa de São Bernardo, né? Uhul! A Débora fica louca. Meu, eu ainda vou tomar um pau por tua causa. Da Bob. Bob. Não. Quero Bob, ser amiga da agradecer Bob. a Bob também, porque o Fê, porque eles cedem o Alê pra gente de domingo aqui. Muito obrigada a vocês também, viu, Bob e Fernando. E obrigada, viu, Alê? Obrigada mesmo, você. Parça. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bolhas. Bolhas, bolinhas, bolhões. E não são bolinhas de sabão? E não estamos falando de bolha de sabão e nem de bolha embaixo d'água. Está falando da bolha que a gente está inserido aí, cada um na sua. E é um assunto que tem se falado muito, relação de bolhas, né? Cada um olha para dentro da sua bolha, dificilmente olha para fora e a gente acaba tomando os parâmetros do que a gente acha certo ou do que é aceitável ou não e do que é errado, com base no meio que a gente convive, que são as bolhas. Qual que é a sua bolha, Débora? A minha bolha... Bom, eu diria assim, eu sou uma pessoa que eu estouro uma, já pulo para outra, né? E... no momento, a minha bolha está sendo ficar enfiada dentro de casa no meu mundinho. Porque bolha também tem muito disso, né? De você ficar lá no seu mundinho, com seus pensamentos. É gostoso, é quentinho, é confortável, mas como eu estava conversando com a Lê, né, agora no intervalo, infelizmente eu acabo me acostumando muito, né? Eu acabo criando ali umas zoninhas de conforto, fico acomodada e às vezes eu demoro para me mexer e a vida está pedindo um pouquinho mais de movimento, estoura essa bolha e vai viver. E com relação a essa bolha de ficar trancafiada dentro de casa, eu tô querendo mesmo rompê-la, voltar a sair um pouco mais, conhecer pessoas novas, porque fora essa bolha que eu vivo dentro da minha casa, no meu mundo, no meu universo, né? Tem aquela... que a gente estava conversando também mais cedo, né, no intervalo. A sua bolha hoje não é só a sua casa, Exato, né? É seu trabalho também, são as pessoas a bolha que você do convive no trabalho. Que eu preciso me enfiar dentro de uma outra bolha para me preservar das energias dentro dessa bolha do trabalho. Então é bolha sobre bolha, dentro de bolha. Lembra quando a gente comprava chiclete, bola? Você fazia bola de chiclete e aí tentava fazer uma bola dentro da outra? É mais ou menos isso que Exatamente. Você está fazendo. Só que não é tão docinho assim. E quando você sai da sua bolha, você procura o quê? Que tipo de bolha que você se insere daí? Bom, aí depende muito do meu momento, né? Daquilo que eu estou buscando. O que eu posso falar com um pouco mais de propriedade agora é justamente isso que eu acabei de citar, né? De querer sair um pouco dessa bolha do meu mundo, né? Onde eu fico vivendo ali só as minhas coisas e ver o que está rolando no mundo, né? Eu percebi que eu fiquei bastante isolada de uns 2 anos para cá e eu tô a fim de romper essa bolha do isolamento, né? Então, eu tô querendo buscar o quê? Como eu tô muito voltada mesmo para essa parte do tarô, das terapias alternativas. Então, eu tô querendo ir para essa bolha aí. Né? Então você meio que está seguindo o que um algoritmo faz nas redes sociais.
tá indo procurar assuntos que estejam de acordo com a forma só que você pensa, com o que você procura. Não, não só. Não é exatamente isso. Na verdade, eu estou querendo me abrir para algo mais novo. Saber, dentro disso, que eu estou atuando hoje com o tarô e as terapias alternativas, mas ver o que está rolando. Porque, querendo ou não, como o meu retorno ele é recente para essa área, eu fiquei muito tempo afastada. Então, eu quero saber o que está rolando de novidade, qual é a galera que está hoje em dia aí no meio, né? Eu acho que, assim, uma hora acaba virando uma bolha. Até mesmo porque eu, Débora, trago um pouco desse comodismo. Então, a gente se encaixa ali, fica confortável, né? Mas, nesse momento, eu estou querendo coisas novas, né? E procurar prestar atenção, né? Para não cair nessa questão que você falou do algoritmo, da gente ficar só naquilo Porque que o algoritmo nada mais é do que isso, né? A é, gente acaba caindo sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, com os é mesmos legal. assuntos. É legal, porque a gente tem aquele encaixe, né? Aquela identificação. Você se sente incluído. Mas entra no que eu falei da outra vez, entendeu? A gente acaba entrando, às vezes, num platô e fica naquele negocinho ali, Mas né? E você não expande, às vezes também você não, não retrai, mas também não expande. você ficando confortável de novo. Exato. Então, acho que o interessante é justamente isso, né? Sair um pouco desse negócio. Você sabe que o Rony, grande amigo meu, um dos sócios do Tiny Bar, eu fui trabalhar no Tiny Bar uma noite e eu achei muito engraçado, porque o Tiny Bar é um bar que, para quem não conhece, não é aqui de São Paulo e não é dessa bolha, né? Porque é uma bolha bem específica. Quem gosta mais de rock alternativo, final dos anos 70, começo dos anos 80, pós-punk, gótico. Então é um rolê meio. É uma bolha menor. E aí é muito engraçado que a hora que eu comecei, que eu cheguei lá para trabalhar, eu comecei a olhar o pessoal que tava no bar. E eu falei pro Rony, eu falei, cara, virou um baile da terceira idade. Que eram as mesmas pessoas, só que todo mundo com mais de 40 anos já. E eu brinquei com ele, cara, virou um baile da terceira idade. Porque assim, hoje eu não sei que casas mais tem em São Paulo. Tem uma Madame, que é super conhecido, mas tem um pessoal mais novo. E queira ou não, o pessoal mais velho olha pro pessoal mais novo meio assim, sabe de nada ainda, né? Sempre teve esse preconceito. Eu fico imaginando na época que eu comecei aí no Madame ou no Retrô, e aí eu ficava imaginando o pessoal que curtiu a década de 80 e continuava indo na década de 90, olhando pra mim e falando assim, aí não sabe de nada ainda. Né? É muito cíclico. Mas é engraçado que as pessoas acabam, quando é uma bolha pequena, assim, eu acho que é muito mais fácil de você identificar as pessoas que continuam naquele movimento, né? Em contrapartida, aconteceu um negócio bem engraçado. Encontrei uma amiga minha lá semana passada, Etelka, e a gente conversando e ela falando que ela vai muito no Bexiga e que ela gosta muito de samba clássico, assim, dos Cartola, tal. E eu falei, pô, eu também gosto. A gente se conhece desde 98, acho. E a gente nunca tinha falado sobre isso. Então, assim, dentro da bolha você acaba falando só de assuntos da bolha também. Dificilmente a gente traz assuntos de fora para dentro da bolha, né? E eu acho que entra na questão da aceitação, né? Será que vão me aceitar? Tipo, você tá num bar gótico, você vai falar que gosta de samba, né? Tipo, você, não tem congruência. né? Apesar das letras falarem, acho que a gente já comentou sobre isso, que basicamente todas as letras falam de amor. Então, falando a mesma coisa, praticamente. Só num ritmo Um ritmo diferente. diferente, né? Então, acho que é isso. A bolha acaba, acho que acaba limitando muito a gente também, né? E uma das coisas assim, né,
que eu percebo sobre essa questão da bolha, né? Principalmente quando a gente fala da questão de algoritmo, né? Eu tenho a impressão, sabe, baby, que o algoritmo ele se aproveita desse comodismo do ser humano, né? E faz com que a gente não pense. A gente Só joga o que você gosta. Só joga o que você gosta, não te faz questionar, não te faz nada. Então, como eu falei, até um certo ponto é legal, porque tem a identificação, tem o encaixe, fica gostosinho, fica confortável, né? Mas, como diz o velho deitado, né? O que não te incomoda, não te transforma, né? Sim. Então, isso me fez até lembrar de uma coisa. Eu vi um vídeo esses dias do cara falando, né? Ele mostrou assim uma foto do trânsito em São Paulo lá nos anos 70 e o trânsito em São Paulo hoje, né? E os carros coloridos dos anos 70 e a escala de cinza, Que é hoje, né? sim. Que é hoje. Então, aí ele explicou uma série de questões, principalmente econômicas, por conta dessa monocromia toda, né? Que sai muito mais barato, assim, digamos, né? Você produzir um carro branco, preto, ou cinza, grafite, durepox, né? Do que essas cores tão exclusivas, tão diferentes, mais vibrantes, que saem mais caro para as montadoras, né? Mas eu não deixo de ver isso também como um certo tipo de bolha, todo mundo padrãozinho, todo mundo igualzinho, todo mundo... Uniformizar tudo, né? Exatamente. E é tão, sei lá, são dois opostos, porque se fala tanto hoje em dia em diversidade, Pois é. um lado indo tanto para esse lado da diversidade e esse indo tanto para o lado da padronização. Se a gente pensar que de repente isso seja uma compensação e que a gente comece a levar mais em conta a diversidade das pessoas e não a diversidade, por exemplo, do que aconteceu agora há pouco, né? Vai escolher o açaí, tem 6 acompanhamentos. Eu falei, pô, é que nem escolher filme no Netflix, né? Você tem 1 milhão de opções e você não sabe o que você assiste. E você fica lá, pá. Tipo, você pede a pizza, a hora que a pizza chega, você ainda não escolheu o filme, a hora que você escolheu o filme, a pizza já tá gelada, de tanta opção que tem. Então, acho que se a gente pensar em questão de consumo, né? De repente você ter uma... Não defendo que tenha menos opções, tá? Mas assim, você não ter tanta diversidade e de repente você aceitar uma maior diversidade entre as pessoas, eu acho que a gente vai lucrar muito mais. Como seres humanos. Como seres humanos. Não estou falando em questão de dinheiro. Com certeza, porque nós somos seres multifacetados, nós temos diversas nuances, camadas e trabalhar essa aceitação e não querer, né, trazer essa uniformidade, essa padronização toda para nós. Ou somente o pensamento binário, né? Tipo, o carro pode ter milhares de cores, ou o vestido que você vai comprar para sua festa, você pode escolher a cor que quiser. O sapato, a unha, o cabelo, o carro, sei lá, o terno, qualquer coisa. Aí você pode escolher. Agora, se você é homem e mulher, você só pode ser homem ou mulher. Né? Então, assim, aí não pode existir diversidade. Todo o resto pode. A tua mente, ela não pode se desdobrar. Aí é 0 e 1. Exatamente, entendeu? Não. Aí é só 0 e 1. E só porque você não gosta. Porque você não aceita que aquilo é daquele jeito. Porque isso é errado. E aí entra a questão que você falou do algoritmo não permitir que a gente pense, que a gente não questione. Então, se você aprendeu desde criança que homem é homem, mulher é mulher, né, e só existe relacionamento heterossexual,
para você pensar assim, pô, mas homem pode gostar de homem ou mulher pode gostar de mulher, você vai ter que pensar. E aí você sai do conforto. Então aí você Exatamente. tá, E tá aí, mexendo na bolha da tua cabeça. ai, mas eu não quero estourar essa bolha. Claro que não. Pensar, né, dá muito trabalho. E é o que acontece muito com religião também, né? Não. Eu acho que fora a questão rede social, religião é uma das maiores bolhas que existe, né? Sem dúvida. Nossa, e essa bolha parece que ela é blindada. Que ela não estoura nem com reza braba. Mas é engraçado essa questão de bolha também, porque eu tive contato com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes gêneros, né? E é muito engraçado, entre aspas, que dentro dessas bolhas diversas existe preconceito entre eles também. Então, assim, tipo, uma mulher trans ou um homem trans não é tão bem aceito no meio gay, aquele gay branco Jardins ali, sabe? Alameda Itu, não sei o que, onde era massivo, que é onde a galera frequentava na nossa época, nem sei onde frequentam hoje, mas o pessoal trans não é muito bem aceito nesse meio. Assim como acho que eu já falei sobre isso, na questão do rap, teve um grupo rap que eu fotografei, que é um grupo gay de rap, e conversando com eles, eles falaram que no meio do rap eles sofriam preconceito por serem gays. Então, quer dizer, dentro da bolha também tem uma padronização do que é aceito. Por mais diversa que seja a bolha, e que ela reclame que não pensam na diversidade, E por mais que você esteja inserido nela, se você em algum ponto sai um pouquinho da... dá uma viradinha ali para um outro lado ali, você é muito subversivo. Você tá Você tá errado, fora do que... não é aceitável, né? E agora me diz uma coisa. Quem que determinou, né? Que é aceitável, que não é aceitável? Onde que tá certo ou tá errado? Qual o problema? Então, eu acho que aí a gente cai de novo na questão tanto da religião, e não tem como fugir da questão do patriarcado também, né? Que é o homem branco, hétero, que tá no poder, que determina tudo, né? Não tem como a gente fugir disso. É claro que para falar sobre isso, eu não consigo ir tão a fundo. Conheço pessoas, inclusive eu queria até que a Natália, minha prima, tivesse vindo gravar com a gente, mas não deu para a gente gravar no domingo passado, então ela precisou ir embora. Mas é uma pessoa que, se a gente entrasse nesse tipo de assunto com ela, o episódio ia ter 12 horas. A gente ia fazer uma temporada só com a Natália falando sobre isso. A Natália, que é uma mulher trans. Então ela me ensina muita coisa sobre isso, me fala muita coisa sobre isso. E é muito legal aprender. Até uma das coisas, semana passada a gente foi almoçar na Ocupação 9 de Julho. E a gente estava falando um pouco sobre isso e eu não lembro qual foi o termo que eu falei para ela. E aí ela falou, esse termo é muito errado. E aí eu na hora falei, por quê? Daí ela explicou, eu falei, nossa, cara, que bosta, né? A gente acha assim, eu que acho que me aprofundo um pouco mais nas coisas, às vezes também cometo uns erros, às vezes não, muitas vezes, cometo uns erros que eu falo, nossa, como eu tô raso. Ah, mas é a condição de ser aprendiz, né? A gente está aqui, Sim. né, para é que assim, aí eu acho que entra um pouquinho o ego, né? Falando quando a gente se sente tão errado, né?
Não, então, eu acho que se entrasse o ego, eu ia tentar argumentar milhares de vezes até chegar num ponto que eu falasse assim, não tô tão errado. Não, na hora eu falei, nossa, que bosta que eu penso assim ainda, sabe? Na hora eu pensei, pô, eu tô sendo muito prepotente achando que eu me aprofundo nas coisas e na É verdade ego. não, eu tô na superfície. É que aí que tá, na minha bolha, eu tô me aprofundando. O- Aí o meu parâmetro de comparação, e a gente cai na comparação de novo, meu parâmetro de comparação é dentro da minha bolha, eu vou mais fundo. Por isso que é importante a gente sempre procurar manter a mente o mais aberta possível. E de repente, por que não frequentar outras E por bolhas? que não se questionar, tá? Por que, que isso me incomoda tanto? Não, e frequentar outras bolhas, justamente para você sair de quem te aceita da forma como E você você é. conseguir ter uma opinião formada, uma opinião sua, e não porque o algoritmo te jogou Sim, aquilo na sim, cara, ou exato. porque as pessoas com quem você mais convive tomam aquilo como verdade absoluta. Não existe, né? Concorda comigo? Que não Sim, existe verdade absoluta. exato. Justamente por ela não existir, que é importante a gente. As bolhas, elas existem, a gente tá inserido em diversas delas. Mas acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa consciência, é legal, porque aí a gente vai transitando. Porque, cara, eu Mas não. aí acho que a gente cai no mito da caverna também. Oh, meu Porque sapato. a Débora perdeu o sapato embaixo da mesa. Quem É, encontrar pode me trazer. porque você sai de uma bolha e você adquire um novo conhecimento. Muitas vezes, quando você vai voltar para aquela bolha que você estava e vai compartilhar aquele conhecimento, você entra em desacordo com os demais e aí não querem que você faça mais parte daquela bolha. Ah, vamos caçar outra então. Então, mas aí que tá. Mas você gostava. É por isso que eu falei do mito da caverna. O cara saiu, voltou falando o que tinha lá fora, aí mataram ele porque não. Ninguém podia saber daquilo e porque ele não estava de Não, acordo mais, bora picar mula antes que matem a gente. né? Porque o interessante, bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, as bolhas existem, estamos inseridos nelas, certo? Em diversas aí. É interessante a gente ir pulando de bolha em bolha, até mesmo para a gente não ficar muito preso numa coisinha. Um exemplo. A gente julga muito, às vezes, uma pessoa porque ela é eleitora de determinado candidato, de determinado político, Ou porque ela né? assiste BBB. Né? E aí a gente já faz todo um pré-julgamento de quem é aquela pessoa com base naquela única informação. Entendeu? É complicado, às vezes, a gente meio que separar o joio do trigo? É, mas eu procuro, sabe, baby, às vezes passar por cima do meu próprio julgamento. Eu sei, né, que, anos atrás, ali, em 2018, né, teve muito fervor nas redes sociais por conta né, do ano político que a gente estava vivendo em 2018, né? E quantas amizades não foram desfeitas, quanto ódio não foi destilado nas redes sociais entre, né, os amigos ali, que um seguia o outro, que fazia parte ali. E aí foi cancelando todo mundo porque você é a favor do candidato tal, porque você é contra não sei o quê. Foi segmentando, foi segregando cada vez mais, né? E eu acho que esse é um efeito colateral muito foda Mas então, a das polarização é, bolhas. é um resultado do pensamento binário. Né? Porque, né, principalmente nessa questão de política, virou uma coisa assim: se você não vota no meu candidato, automaticamente você vota no outro. Só que, peraí, quantos candidatos mais tinha na eleição? Não tinha só os dois. Ah, ok, os dois são os únicos com chances reais de ganhar. Mas se de repente 50% de cada um desses candidatos resolvesse espalhar o voto entre os outros,
você teria uma... E aí cada um mostraria um pouco mais do que acredita. Tudo bem que eu acredito que política, principalmente no Brasil, se bem que agora com o que aconteceu com o Trump, lá a forma que os republicanos estão reagindo, quem mora lá fora também está falando, pô, não é possível, né, que... Então, assim, é tudo mais do mesmo, né? Só muda um pouquinho o discurso de cada lado. Exatamente. Mas eu acho que é difícil colocar a política, né, nessa condição. Eu brinquei com a história do Big Brother porque teve uma pessoa em comum, que foi você que me indicou para fotografá-la, né? Que ela era psicóloga. E aí quando eu falei com ela brincando sobre o Big Brother, eu dei minha opinião para ela sobre, ela ficou putaça comigo e nunca mais falou comigo. Lembrei. E aí é meio isso, assim, né? Tipo, Aquela pessoa cujo nome começa com T? Não sei, não lembro. Não lembro. Mas eu sei. Então, e aí, pior que eu não lembro mesmo o nome. É Não, que não tô zoando, ela né? tem um nome diferente. É um nome, eu lembro que era um nome diferente, mas eu não lembro o nome, realmente. E aí, assim, até pensei na forma que ela falou, de como ela via, mas não concordo. E a minha opção nesse caso é não assistir. Então, você falando isso daí, me fez lembrar rapidinho, só abrindo um parênteses rapidinho, só para complementar essa história aí. Eu já lembrei desse caso. Sabia que depois disso, até comigo, a pessoa... Caramba. Caramba, então... Achei que ela ia lançar um livro isso. E aí ela precisava de um fotógrafo para fazer a foto da capa, sim, né? Sim. E eu indiquei você, ela fez o contato todo, até aí mil maravilhas, Não, foi muito né? legal, a foto é muito bonita. Vocês foram até num viaduto ali, em cima... Não vamos citar nomes. Deixa pra lá. Vamos... Enfim, Senão, hoje em dia com a internet é muito fácil encontrar tudo isso e falar assim, então essa daqui é a pessoa que falou, que deixou de falar com outra, porque... Não, mas enfim, rolou até de mim o afastamento, mas tudo bem, cada um, né? Mas cada um na sua bolha. Cada um, mas tem cada um, como já dizia o Paulinho, deve dizer ainda. Então, o Paulinho é um cara que era parte de uma bolha que durante muito tempo eu fiz parte. E mesmo eu não fazendo os mesmos rolês que eles, tinha um lugar que a gente se encontrava que era uma bolha específica que os assuntos acabavam sendo parecidos e a gente conseguia conversar e tal. E aí, para mim, vem a questão, assim, dá para ter intersecção entre as bolhas? Eu acho que dá. Eu também acho. Eu acho que dá. Se todo mundo levar, eu acho que se todo mundo levar para esse lado assim, que pode ser que o outro lado acrescente, ou que pelo menos não subtraia nada, assim, não vá fazer mal, eu acho que haver essa troca, eu acho que isso é muito saudável. Olha, falando nisso, né, que nem você, o Edu, que eu falei no outro episódio. O Edu, em muitas coisas que eu acredito, em relação, por exemplo, à espiritualidade, ele não acredita. Né? Então, digamos assim, a minha bolha da espiritualidade. Ele tem a bolha do ceticismo, vamos colocar assim. Mas, gente, quando eu vou na casa dele, e a gente senta lá e começa a trocar ideia e tudo, eu acho muito legal a forma como ele para me ouvir. E quando ele entra também nos assuntos dele, que não faz parte do meu repertório, da minha bolha, etc., eu paro para escutar, eu aprendo muito com ele. E isso que é legal. Cara, a gente vive em bolha, elas existem, elas estão aí, estamos inseridos nela. Existe vida fora da bolha? Cara... Eu acho que esse lance que você falou da intersecção é muito legal. Eu acho que é exatamente isso que rola comigo com o Edu. Eu acho que o lance de falar que, como eu falei no outro episódio, né, de eu ser um eterno aprendiz, e você falou agora, nós somos aprendizes, né? Eu acho que entra muito nisso, você se permitir aprender. Sabe, muitas vezes você derrubar os preconceitos que você tem. Não estou nem falando de preconceitos, estou falando de pré-conceitos mesmo. Né? É isso mesmo. E fala assim, pô, por que não vou conhecer sobre isso? O Ale deve estar irritado comigo de tanto que eu estou me mexendo nessa cadeira. Até eu já tô. Ai, gente, mas eu estou tentando ficar
É A que eu tô Débora com, eu conseguiu me irritar. tô com frio. Você sabe o quanto isso é difícil, né, Débora? Tô brincando, Tô não me com... irritou, não. É... Vamos voltar aqui às bolhas. E eu acho que é importante a gente se deixar ouvir o outro lado, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem falado muito desde o primeiro episódio, sobre a questão da gente escutar mais uns aos outros. Praticar a escutativa, né? Porque a gente está escutando, mas já pensando em responder. No Exato, que eu vou a falar? gente está pensando na resposta e não está escutando. Exatamente. Eu vou falar, por muito tempo, não que às vezes eu não me pegue assim também. Mas hoje em dia, eu prefiro ficar mais calada. E olha que eu gosto de falar. Falo pra caramba, mas hoje eu prefiro assim. Fala mesmo. Prefiro ouvir um pouco mais e refletir mais. Porque quando a gente só fala. Meu, a gente entra numa verborragia. Tem uma música que fala isso, né? Quem fala demais não tem nada. Ah, Legião Urbana. Fala demais para não ter nada a dizer. Não lembro qual que é essa música aí. Quem me dera ao menos uma vez. Índios. Índios. É isso mesmo. É isso aí. Então, Mas no meu caso era muito assim, uma questão de autoafirmação, de querer Mas eu me acho que a colocar autoafirmação é muito isso. A autoafirmação tem muito disso. De você não dar espaço para o outro se mostrar. Você acaba se colocando à frente de tudo, não dando. É como um assalto. Você dá um susto na pessoa e a pessoa fica sem reação. E aí você. Nossa, isso me fez lembrar muito a última pessoa com a qual eu me tive um Affair. affair. E foi uma coisa muito breve, mas que tá trazendo um aprendizado tão grande, porque pensando como espelho, teve muitos pontos ali que eu me vi. E um desses pontos foi assim, a pessoa muitas vezes não me deixava falar. Eu entrava num assunto, aí a pessoa dava continuidade no que eu estava falando, mas trazendo o foco para ela, se colocando ali e falando. Falei, cara. Aí eu vi que aquilo começou a me incomodar. Eu falei, mano, eu tenho isso. É muito louco isso, né? A gente perceber. Eu falei, eu tenho isso. Não, e você se dá essa oportunidade de pensar dessa forma. E Falei, não só criticar ele, né? Que puta pé no saco que eu sou, às vezes. Fiquei pensando, né? Porque a gente. E eu percebo isso também no trabalho mesmo. O dono lá, ele tem muito disso. Ontem eu fui contar um caso para ele da cliente que chegou lá querendo um determinado produto. Aí eu estava contando para ele o desenrolar da história. Ela queria whey isolado. Falei assim, mas é para você? Não, é para minha filha. Tá, mas ela tem intolerância à lactose? Tem. Aí ela me pediu um outro produto que tinha lactose. Aí eu falei, mas isso daí foi indicação. Eu fui, perguntei, não por ser enxerida, né? Para entender, porque assim, se a pessoa precisa tomar um negócio porque é sem lactose, como que ela vai comprar um outro produto que tem lactose? Aí eu falei, às vezes a pessoa foi mal orientada, às vezes a pessoa não está sabendo, não entende. Então eu, como vendedora, eu me sinto na obrigação de questionar para entender o que está acontecendo para poder explicar. Um adendo. Você como Débora, não como vendedora. Como vendedora, você ia vender e pronto, você vai ganhar sua comissão. Não, eu não sou esse tipo de então, vendedora. Por isso que eu tô te falando, como Débora. Então, mas ali exercendo a minha profissão. Aí, baby, eu fui contar essa história pro fulano. Eu peguei e falei assim, então, a pessoa queria whey hidrolisado. Ah, mas o whey hidrolisado é porque isso? Porque... Eu falei assim, eu sei o que é whey hidrolisado. Você não precisa me explicar. Eu quero só te contar o que aconteceu. Não, mas o whey... Eu falei, tá bom. Deixa eu voltar a fazer o que eu tinha que fazer. Virei as costas e saí andando. Então, é muito isso também, né? E aí,
como que muitas vezes, né? Por que que eu falei, trouxe essa coisa, né? Da gente falar, da gente se colocar ali no centro do negócio. Porque eu acho que uma das sensações que eu percebo quando, né, dentro de uma bolha, é justamente isso. A gente está tão confortável, a gente está tão familiarizado, que a gente se sente o quê? Num poder, numa autoridade, num grau assim de. Proteção. É, Proteção. Aqui eu sou aceito, aqui eu tô o tranquilo, que eu aqui ninguém trago, mexe o que eu comigo. trago são verdades irrefutáveis, né? Então tem muito disso, né? Sim. Então, por isso que eu quis trazer justamente essa questão da gente se autocentrar ali no sentido de, tipo, botar o foco aqui em mim, você está falando, mas eu vou trazer a minha história e você vai ouvir. Corta, não interessa a tua história. Nossa, cara. Não quero saber, eu quero falar de mim. Aí eu comecei a pensar muito nisso, né? E é muito louco, né? Porque isso é uma puta bandeira vermelha se a gente parar para pensar. Sim, Se a gente está falando com claro. uma pessoa que existe um potencial de relacionamento ali, cara, é uma puta de uma bandeira vermelha isso daí. A pessoa ali, ele ali, na bolinha dele, né? Aí eu falei, caramba, meu, quantas vezes eu não fiz isso? E é uma característica minha. É uma característica. Infelizmente, cara. É uma bosta. Uma merda. Mas é uma característica Mas é o minha. que você falou, é a questão de se autoafirmar inconscientemente, tá? Eu acredito que seja, né? Que é uma forma de mostrar assim, ó, eu tô aqui, eu faço Ei! isso, Ei! além disso, eu faço isso também, E né? tem mais aquilo, viu? Então, aí entra na mente competitiva, inconsciente também. E eu acho engraçado que a mente competitiva, uma vez eu falei pra uma amiga minha que eu tava contando uma história de alguma merda que tinha acontecido comigo. Ela falou, não, mas você não sabe, comigo aconteceu isso. Eu falei, cara, desculpa, não quero discutir com você quem é mais fudido. Porque não é boa. Putz, você me fez lembrar de uma coisa que eu vou contar também. Porque é isso, sabe? Até pra ver quem se fode mais, as pessoas querem competir, Não, cara. É não. muito louco. Não, se liga nessa história aqui. Essa semana, tava lá no trampo, né? Aí o tiozinho lá, ele pegou e falou assim, porra, meu, uma amiga minha sentiu uma dor de cabeça muito forte e tal, foi pro hospital. Chegou lá, descobriu que estava tendo um aneurisma, teve que operar. E ele estava preocupado, né? E eu estava na cozinha, do lado da outra funcionária, e ele chegou e contou essa história. Aí, a outra funcionária, que tá fodida de gripe, tava muito ruim, ele chegou e contou. Minha amiga teve dor de cabeça, vai para o hospital, teve aneurisma, precisou operar, estou preocupado. Mas você não sabe, eu fui para o pronto-socorro e eu cheguei lá porque era isso, porque era uma fila e eu morrendo, o todo tampado, todo não sei o quê. Eu falei assim, escuta, virar para cá, né, para não ficar. Escuta, a amiga dele teve um aneurisma. E aí? Você prestou atenção no que ele falou? Nada. Precisava contar uma história. E isso é um dos motivos que me fez também criar a minha bolha dentro dessa bolha, foi para não permitir, sabe? Não é. Contaminação, Exato. vamos dizer assim. Sem maldade, tá? Falando de contaminação, sem maldade, porque é muito aquele negócio. Eu sou o mais fudido, eu sou o mais cagado. Cara, você tá reclamando do quê? É muito louco. Você tem 10 anos a menos do que eu. E aí a gente volta na pauta anterior de falar de julgar o outro sem pensar qual que é a história. 10 anos a menos não significa que você viveu menos ou que você sofreu menos que alguém. Sabe, outro dia eu falei, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, tô cansada. Nossa, mas você não fez nem um terço do que eu fiz. Tá cansada do quê? Eu responderia de você. Cansado de você. Eu confesso que depois. Sabe? Então, assim, é aquele negócio. Então,
porque eu sou 10 anos mais nova, porque eu não vivi tudo que aquela pessoa viveu, porque eu não tenho a sobrecarga que aquela pessoa tem. Você tem menos valor. Exatamente. É isso. Sabe? Então, Isso me chateia um pouco. E por eu confesso que eu tô muito fora de bolhas. Que muito bom. fora. Minha bolha é Bi-Lude. Bi-Lude são minhas bolhas, minhas bolinhas amadas. Não, essas bolinhas são maravilhosas. Essas bolinhas Você pode acha que eu ficar. tenho vontade de sair de casa sendo que eu tenho essas duas bolhas? Mas nem a pau. Não troco por nada nessa vida mais. Mas eu acho que é isso, né, Debbie? Eu acho que é mais um assunto pra gente deixar para o pessoal pensar aí sobre as bolhas que estão inseridos, se já pensaram em sair de suas bolhas, se quando estão na rua, olham para as bolhas que estão ao redor, né? Porque tem gente que ignora moradores em situação de rua, que vai em hospital e trata mal achando que todo mundo tem que atender bem, porque ou está pagando particular ou tem um plano de saúde, então tem que, né? Então sair da bolha é você olhar para além do seu umbigo. Olha, Eu acho que começa a partir daí, né? Isso que você falou, né, me fez lembrar. Isso aí foi 2015, eu acho. Eu tava morando lá em cima no Imirim. Você foi lá me buscar, a gente foi lá pra Vila Cruzeiro buscar umas doações. Você lembra? Sim. A gente conversando Com a Nick. Eu convidei a Nick para participar, mas a Nick ela não gosta de aparecer. Aí a gente tava no carro, eu lembro que eu virei pra você e falei assim, baby, eu não tinha tanto essa preocupação, não que eu fosse totalmente indiferente, tá? Mas eu não tinha tanto essa preocupação de, às vezes, parar e me movimentar para fazer algo em prol de alguém nesse sentido, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tinha passado por uma situação. Foi aquela campanha que eu fiz do Menos Frio Mais Foto, né? Que eu trocava agasalhos por fotos. Para fazer retrato das pessoas. Exatamente, entendeu? E aí você me chamou pra ir junto, a gente até ganhou presentes da Nick, né? Beijo, Nick! Não, eu tive com a Nick recentemente. Fui acompanhante dela num casamento. Continua linda, pessoa maravilhosa também. Ela teve um tempo morando na Alemanha, não teve? Não, ela morou muito tempo na Alemanha, muito tempo atrás. E é que ela é alemã, né, a Nick. E eu fui com ela num casamento, tá de cabelo curtinho, assumiu grisalho. Cara, a Nick é demais, adoro a Nick. Beijão, Nick. Então, e isso daí foi uma bolha que eu rompi. Muitas vezes a gente está em bolhas, né, por pura falta de vivência numa determinada situação. Cara, eu não vou dizer que isso é bom ou ruim, mas às vezes a gente só tem a percepção de algo a partir do momento que a gente sente aquilo na pele. É complicado, às vezes, a gente fala tanto de empatia. Não estou dizendo que a gente não deve exercitar e desenvolver a empatia, né? Mas isso demanda reflexão, demanda pensar, né? Porque se você não vive aquela situação, se você nunca viveu aquela situação, né? Aí você precisa parar e refletir e analisar aquela situação para você conseguir exercitar a sua empatia, né? Mas, por exemplo, tem situações... Ali foi uma bolha que eu rompi, teve situações... eu vou relatar uma coisa aqui para você, baby, que não é para me colocar no altar, não é nada disso, não. É só para ilustrar. Tem um cara lá que passa o dia inteiro lá na rua. Um mendigo, um morador de rua. E ele tá todo dia lá, todo dia. E eu acabei meio que fazendo uma amizade com ele. Eu compro café para ele, eu compro um salgado, eu dou alguma coisa para ele, ele vive me pedindo cigarro, etc e tal. Cara, e um dia eu fiz uma coisa. Eu nunca vi olhos tão marejados como aquele. Quando eu virei para ele e perguntei, escuta, já faz tanto tempo que a gente conversa e tal, né? Mas eu não sei uma coisa. Seu nome? Qual é o seu nome?
pausa, assim, que ele ficou estarrecido olhando para mim. Aí ele falou, é Cícero. E o seu? Eu falei, eu sou a Débora. E, puta, cara, ontem ele até veio me pedir um negócio, mas infelizmente eu tava sem grana, não deu. Não deu. Eu falei, ó, Cícero, hoje infelizmente eu não tenho como. Você tá ligado que se eu tenho, né, eu fortaleço, mas hoje não vai dar, né? Mas eu tô chegando, às vezes ele tá lá na porta da loja, eu falo, bom dia, Cícero, tudo bom com você? Ele não escuta muito bem, às vezes tem que falar meio alto, né? E ele me trata super bem, sabe? Não estou contando isso para dizer, nossa, como eu sou legal. Não é nesse sentido, mas assim, ele às vezes é arisco, ele às vezes é arredio com outras pessoas, mas, putz, quantas pessoas não são Sim, ariscas e com certeza. arredias com ele, Com né? certeza. Sabe, é só você dar tratar com humanidade. Não, e assim, Debbie, até acho que a gente já contou alguns casos de ações desse tipo que eu fiz, você fez. Assim, gente, a gente não é santo, a gente não tá falando que a gente é melhor que ninguém, pelo De contrário, forma alguma. eu acho que dentro dos privilégios que eu tive na vida, que eu ainda tenho em relação a muita gente, para mim eu ainda faço pouco, tá? Mas é que assim, são coisas tão pequenas às vezes. Essa história do nome, na hora que você falou, você viu que eu falei, o nome. Eu lembro que meu pai, acho que foi meu pai que contava essa história, que ia ter uma prova de fim de ano, última prova da faculdade, não sei o quê, e dependia daquela prova para a galera passar. E tinham 5 perguntas que valiam 1 ponto cada uma, e a quinta pergunta valia 5 pontos. A sexta pergunta valia 5 pontos. E a sexta pergunta era, qual o nome da tia da limpeza? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque é invisível. Nossa, é foda. Cara, eu vou falar pra você, eu gosto de saber o nome de todo mundo. É uma das primeiras coisas que eu faço. Tipo, é engraçado que, pra mim, é uma coisa tão natural há tanto tempo, né? E virou moda de um tempo pra cá de falar assim, eu sei como a pessoa é dependendo como ela trata o garçom. Uma das primeiras coisas que eu faço é perguntar o nome do garçom. Mas gente, é o mínimo, sabe? Por isso, pode parecer bobo, mas é por isso que eu fico puta da vida quando o outro lá, ô dona coisa. Sim. Né? E outra coisa que eu acho que até minha tia, tem uma tia minha que mora nos Estados Unidos e ela veio para São Paulo recentemente. E quando eu chegava nos faróis, eu tava com ela para lá e para cá. Tava de motorista dela e da Natália. E aí parava nos faróis e eu tava sempre com o vidro aberto. E elas, você não fica com medo, não sei o que, e sempre vem gente pedir alguma coisa. E eu sempre falo, pô, grande, hoje eu não tenho, não sei o que. Acabo falando uma coisa ou outra, né, com quem vem pedir. Você não tem medo? Eu falo, cara, medo se eu tiver de vidro fechado, podem estourar o vidro. Não é blindado, não é nada. E agora, muitas vezes essa pessoa, ela não quer, sei lá, R$ 1. R$ 1 vai fazer diferença? R$ 5, R$ 10? Ela vai conseguir comprar alguma coisa para comer? Vai. Mas o que ela menos tem é isso. Alguém fala, poxa, dá um pouco de atenção. Lembra aquele dia que eu fui na sua casa e a gente estava no carro indo pro posto buscar cigarro? Sim, sim. Você lembra do pedinte no farol? Que eu falei para ele, eu tinha acho que o quê? Uns centavinhos, não foi? Acho que alguma coisa assim, eu entreguei e falei, olha, você me desculpa, mas é o que eu tenho aqui. Eu te peço desculpas, mas é o que eu tenho. Você lembra da expressão que a gente até conversou? Cara, aquilo me deixou tão tocada. Porque às vezes é só isso. Às vezes a pessoa não quer que você saque 50 conto. O seu Humberto, do centro que eu frequentei muito tempo, o seu Humberto Mendes, um grande escritor também, um dos grandes professores que eu tive aí na vida, ele sempre contava uma história de quando ele ia trabalhar, ele ia pegar o ônibus na Avenida Santo Amaro e tinha um cego que ficava no ponto de ônibus pedindo dinheiro e que o cego conhecia as pessoas pelo cheiro.
E normalmente o São Humberto estava com jornal, então ele sabia quando era cheiro de jornal era o São Humberto. E aí ele falava pro São Humberto: "E aí, Humberto, tem alguma coisa para mim hoje?" E aí o São Humberto falava: "Putz, hoje eu não tenho nada." E aí o que que o cara falava para ele? "Quem não tem um conto, conta um conto." Então, assim, era alguma forma dele ter atenção, dele conversar com a pessoa. Você contar alguma coisa, conversar alguma coisa, Às vezes você só de estava dando alguma você, coisa já. às vezes só da pessoa se sentir notada, vista, porque assim, putz, cara, é foda, né, isso, porque e assim, eu não sei, né, voltando só no caso ali do Cícero, né? Eu não sei qual é a história dele. Eu não sei o que Exato. houve com ele, né? Então, dizem que ele está ali há muitos anos, rondando ali, né? E aí conversa com um, conversa com outro, um fala que, ah, ele já foi matador de aluguel. Ah, mas a história que eu As ouvi lendas urbanas, é, né? a história que eu ouvi foi outra, que quando que ele, porque ele anda torto, né? Ele tem uma dor muito forte na coluna. E ele anda torto, tal. E ele não bebe, viu? Ele não bebe. Tem povo que às vezes ele fala, me dá R$ 2. Ele quer R$ 2 porque ele quer comprar o que ele quer comer. Né? Porque às vezes as E se pessoas. não for o que ele quer comer? Se for para qualquer outra coisa? Né? Exatamente, né? E então, assim, mas ele não bebe. Ele não bebe. Pelo menos eu nunca senti ele com cheiro de cachaça, nunca vi ele bêbado. Enfim. Aí falam, né? Já teve gente que falou assim: ah, ele ficou com. Ele anda torto desse jeito, ele tem esse problema na coluna, que ele fica todo torto, porque eu ouvi falar que quando ele apanhou na cadeia, porque ele foi preso porque ele. Ai, e é sensível ao linguajar agora. Porque ele. É a Viol... mãe, entendeu? Violentou. Violentou a mãe, exatamente, entendeu? E aí eu virei pro cara que me contou essa história, eu falei, olha, não é legal isso que você me falou. Se isso for uma verdade, realmente não é legal, mas para mim, ele é um cara muito bacana. Ele sempre me tratou muito bem, ele nunca me desrespeitou, ele sempre foi muito gentil e educado comigo. Tá vendo? A gente é multifacetado. Sim. Ele pode até ser verdade isso que ele me o que o cara lá me falou. Mas comigo, eu penso assim, sabe? Tá, que isso seja verdade. Olhar para o estado dele, baby. Você fala, meu, o cara já tá pagando ali em vida. O cara já tá espiando. Se ele fez isso mesmo, ele já tá ali espiando. Porque pensa, nesse frio. Sim. Né? Eu tô até pensando, eu quero fazer um negocinho ali para ele, para levar para ele. Não vou ficar falando aqui o que é. Mas eu tô pensando aqui agora, quando eu receber, fazer um negócio para ele. Porque, sei lá, cara, eu simplesmente sinto no meu coração. É isso. Eu gosto É isso. dele. Não importa. Outro dia eu tava na passarela do metrô Carrão, ele passou. Ô, Cícero, tudo bom? Meu, as pessoas. E é engraçado, né? As pessoas param para olhar assim, meu, o que essa louca tá aí berrando, gritando? O mendigo. Não, o Cícero. O colega de rua. Sabe? Isso foi uma coisa assim, não que eu maltratasse antigamente, mas sabe quando você passa direto e finge que não tá vendo, faz vista grossa? Que eu também não sei o quanto isso é melhor do que você ir lá e maltratar, sabe? Eu acho que não foge muito, sabe? De você ser cruel, de você maltratar em alguns Porque aí a gente tem pontos. que pensar como eles se sentem, né? Porque de repente ele ser ignorado é um sentimento muito ruim. Ele ser maltratado, de repente ele pode sentir que alguém o viu. Tá. É o que você falou. De repente a bolha tá tão confortável, mas não é uma bolha boa, mas tá confortável. Exatamente. Então,
Então, você ser visto, independente da forma, a história do falem bem, ou falem mal, mas falem de mim, de Você tá repente, dando uma atenção. você tá dando uma atenção de forma negativa, mas você tá dando uma atenção. Quantas pessoas, vamos, sabe, pegar casos assim. Eu tenho um ex, cara, que ele usou tudo quanto é droga. Porque ele falou assim: bom, eu não consegui chamar a atenção da minha família de uma forma legal, então eu vou chutar o balde, vou foder a porra toda pra... Aí ele teve atenção. Era o pai dele cacetando, Mas tinha xingando, atenção. quebrando o Começou a pau. enxergar. Mas ele era visto. Porra, e aí é muito foda, né? Quando você, às vezes, tem que tomar uma atitude tão drástica como essa para você ter atenção. Isso porque a sua família, principalmente seu pai, te rejeita porque te considera culpado pela morte da mãe. Não, por qualquer motivo que fosse, né? Então, assim, é bem delicado, né, essas coisas. Então, tem gente que muitas vezes toma esse tipo de atitude. Mas eu tenho um amigo que ele dizia assim, né, que o silêncio é a melhor indiferença, no sentido de, quando alguém te fala alguma coisa, te faz algo que te deixa puto e tal, ele dizia, meu silêncio é a melhor indiferença. E se você pegar e pensar, né, nessa questão do silêncio ser a melhor indiferença, e colocar nessa situação, é cortante, cara. A indiferença... Você torna o outro invisível. Nossa, e o impacto Tá psicológico... vendo como tudo tem os dois lados? A gente falou no episódio anterior do orgulho ter os dois lados. O silêncio também tem os dois lados. E o silêncio, num momento de atrito, é melhor você ficar em silêncio do que levar adiante de repente e não vai chegar a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio para uma pessoa que não tem atenção nenhuma é a pior coisa. Nossa, tipo, do ponto das vezes a pessoa fala assim, eu preferia que você estivesse aqui brigando comigo, me xingando, me escorraçando, me humilhando. Olha aonde chega, né, a dor da indiferença. Sim. Olha o que muitas pessoas se submetem para não sentir a dor da indiferença. Prefere a dor da humilhação. Exato. Ou ser visto de uma forma negativa, ser criticado, do que... Exatamente. E o que dizem as cartinhas pra gente, Débora? Bom, vamos lá. Esse aqui é um oráculo novo. Ele tá aqui, né, como o tarô dos deuses hindus, mas ele não é um tarô, tá? Tá. Mas a autora quis colocar esse nome, mas ele é um oráculo muito legal. Depois, inclusive, dependendo do que sair aqui, eu vou dar uma orientação do vídeo para você colocar na descrição, tá? Tá. Esse aqui, ele é composto da seguinte forma, são 2 montinhos de carta, um é com um conselho, uma orientação, e o outro é uma deidade hindu, né, que vai te acompanhar nessa energia aqui. Então, para essa quinzena, né, que a partir do momento que for ao ar esse vídeo, então vamos ver qual que é a orientação. Acho que é a partir do dia 21 de agosto. Qual que é, né, a energia aí para o pessoal trabalhar. Aí eu vou passar para você o link do mantra da deidade que cai aqui. Aí quem quiser ir lá, né, e ouvir esse mantra para se conectar com essa energia, eu vou ler o significado aqui também. Mas vai ser dia 28. 28. Então vamos lá. Vamos ver qual que é a mensagem. Opa! Cadê? Vai ter a câmera aqui de cima, Lê? Deixa eu só ler primeiro. Tome a decisão de ser feliz. Vira o microfone para você. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda de... Tá bem encaixadinho aí, Alê? Tá, né? Vamos lá.
Quem é que vai ajudar aí a gente a ser feliz? Ai, gente, essa bolinha é demais, né? Ale, você é sensacional. Gente, de verdade. Tá precisando gravar seu podcast, o seu canal do YouTube, eu sei lá, what the fuck você quiser fazer, desde que seja lícito. Contem com o Ale, porque esse cara manja para um caralho. Cara, é muito bom. @Perua Estúdio. E não esquece também de ir lá no @a sua taróloga Débora, no Insta. E @Cristiano_Hollenberg_. Olha que legal, gente. Saiu aqui a carta de Kartikeya, Força Divina. Então, só repassando aqui. Vamos puxar aqui de novo. Já mostro de novo as cartinhas. Tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda de Kartikeya, a força divina. Eu vou ler mesmo, até mesmo, porque eu não vou nem arriscar dar nenhum pitaco, porque essa deidade hindu, eu desconheço. É novidade para mim. Não vou mentir, gente. Já vou falar aqui. Mas eu adorei esse oráculo. Nossa Senhora. Mas legal é quando a gente encontra essas coisas legais, com qualidade, e num precinho, ó. XDB, show de bola. Vamos lá. Olha, deusa da guerra, Kartikeya. Deusa da guerra. Perdão. Vamos lá, corrigindo. Não é deusa, não. Eu que viajei na maionese. É Deus, gente. É Deus. O Deus Kartikeya. Deus Kartikeya. Deus da guerra. Filho mais velho de Shiva, que por um acaso saiu aqui. No fundo. Aqui. No fundo. E Parvati, né? Filho mais velho de Shiva e Parvati, irmão de Ganesha. As estrelas foram mães substitutas que fertilizaram a semente de Shiva, nascendo 6 meninos que foram abandonados na floresta por suas mães. Esses 6 meninos se fundiram em um só, formando este Deus. Nasceu com o objetivo de destruir demônios que causavam confusão, atrapalhando as estações. Também é o comandante-chefe das forças divinas. É bonito, de cútis brilhante, igual eu. Com vários objetos numa das mãos e a outra mão em gesto de bênçãos. Cavalga um pavão. Sua esposa é Devanesa. Atributos: vencer todas as batalhas, força divina e defesa. Invoque este Deus quando precisar de força divina a seu favor em solucionar as mais diversas questões, controlar hábitos destrutivos. Gente, eu vou falar para vocês. Como eu vou ver se eu encontro aqui no YouTube o mantra desse Deus, porque eu acho bem legal. Uma coisa que eu tenho feito bastante com esse oráculo, que eu tenho gostado bastante, e me ajuda a me conectar com essa energia. Saiu, eu tiro essas cartas para mim, aí a deidade que saiu, eu vou lá e escuto o mantra dela. Vou lá, escuto o mantra, fico um período lá, uns 7 dias, mantrando. Se eu tiro na semana, eu vou ouvindo a semana toda. E é muito legal, porque esses atributos que eu falei aqui, né, desse Deus, através de ouvir o mantra, se conectar, pode buscar no Google o significado daquele mantra. É uma maneira de você se conectar e incorporar esses atributos, né? Eu gosto, eu adoro o hinduísmo, acho muito legal as deidades hindus. Se conectam bastante com a minha energia e eu espero aí que o pessoal goste também desse oráculo novo. Gente, e assim, curtam o nosso vídeo, compartilhem, né, para ajudar o canal a crescer. Nosso canal a crescer. Para a Débora poder trazer cada vez oráculos diferentes, mais coisinhas interessantes, legais aqui. Para a gente poder também ter sempre esse encerramento com um toquezinho de espiritualidade, de reflexão. Um momento aí de
mais de autoconsciência, né? Então é isso. Então é isso. Gente, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Como a Débora pediu aí, curte, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar pelo menos uns 500 inscritos, para a gente começar uma brincadeira mais séria pro YouTube, né? Dá uma curtida também lá no Instagram, no @derodinhaspod. Tem sempre alguma coisa legal. Hoje mesmo a gente postou algumas coisas, uns videozinhos de como é o Peru Estúdio também. E como a gente faz um domingo que a gente dedica aqui para gravar 2, 3, se possível 4 episódios seguidos. A gente chega lá, A baby. gente chega lá, a gente tá nos 3 ainda. Então, assim, Só falta um. é um trabalho grande aqui do Alê, meu, da Deb, né? Todo mundo tem suas vidas fora disso aqui. Então é sempre um esforcinho que a gente faz para levar isso para vocês, tá bom? E a gente fica feliz quando vocês comentam, interagem lá com a gente, dão dicas, muito legal mesmo. Beijão para todo mundo que tem assistido a gente, que tem curtido o nosso conteúdo, ou que pelo menos tem se sentido incomodado a ponto de pensar um pouquinho mais sobre o que a gente fala. Isso Tá é bom? o melhor de tudo, né? A ideia é essa. Gente, muito obrigada, né? Todo mundo que vem, que participa. Eu quero deixar um beijão para dona Jussara, mãe do Cris. Pra Xexê, a Sheila, Pra minha irmã, Sheila, também sempre comenta nossa, lá. assim, os comentários da Sheila são excelentes. Essa daí pensa, essa reflete, hein? Nossa. Muito legal, Sheila. E muito obrigada, sabe, pela sua participação, pela sua Minha mãe falou que as contribuição. últimas questões que a gente colocou sobre envelhecer, que ela ainda não encontrou as respostas. Que ela, de tão pesado que a gente pegou. Calma, dona Jussara. Elas virão. Elas virão. E mais uma vez, né? Muito obrigado, pessoal que nos segue, que nos acompanha. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Quem é que tá lá sempre? A Fê, o Mantovani. O Mantovani, abração especial para o Mantovani. Que mais? A Carol. Carol, né? A gente não pode deixar. A gente já falou da Filó, das Jennifers. As Jennifers. Aí teve a Débora também, que é uma amiga minha, que foi lá também num dos episódios. Então, assim, gente, muito obrigada. O canal, ele ainda é um bebezinho, mas ele Maria tá Helena, aqui. a Gina. Sim, a Denise. A Denise que sempre vem com umas citações maravilhosas. Verdade. Né? Todo sempre mundo aí que tá com a gente. Que contribui, né? Então, assim, é muito gostoso ver. Eu não consigo responder todo mundo ali. Nossa, parece ter um monte de comentário, mas não é isso, gente. Eu vou ser bem honesta, eu tenho muita paciência. Não, eu tenho, mas eu gosto de estar com tempo para fazer. De fazer devagar e responder. Então, sabe? assim, Interagir por isso que eu deixo mesmo mais pro Cris responder, entendeu? Porque o Cris, ele é um homem das palavras bonitas. E eu gosto mesmo de falar lá no comentário, sabe? É muito gostoso sair um pouco dessa posição da apresentadora e entrar em telespectadora. Porque eu fico me assistindo, baby, e tá sendo uma coisa muito legal. Tava até esses dias conversando com a Jennifer no Instagram. Tava trocando ali umas DM ali com ela rapidinho no dia que ela fez a postagem indicando o pod. Eu falei para ela, nossa, eu ainda tô me acostumando em me ver na câmera, né? Ainda tenho alguns processos aqui. Eu falei assim para ela, mas eu tô curtindo, tô gostando bastante, porque fazer esse podcast tá sendo assim um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Porque, cara, se vê na TV e vê o que você fala, tem hora que eu falo, mano do céu. Né? Eu fico pensando, caramba, gente, como que você conseguiu, né? Porque as pessoas falam, leonina, é expansiva, é extrovertida, mas a gente tem umas travas, né? E a sua mãe fez um comentário que eu achei muito legal, que ela falou que a gente tá mais solto, né? Então, é muito bacana isso. Daí foi um comentário até que recente, ou seja,
A gente tá indo já pro. Já nem sei, gente. Esse deve ser o 12º episódio que vai pro ar. Uau! Esse que a gente tá 12 gravando agora. episódios, gente. 12, olha só, hein? Então, acho que é isso mesmo. Então, a gente tá aí evoluindo, porque isso aqui não é só vir aqui e ficar falando. Eu sei que às vezes o assunto é meio desencontrado, às vezes a gente dá. Eu dou umas bugadas, eu perco o foco mesmo, às vezes. Sério? Nem percebi. Mas o lance aqui não é ser perfeito, não é nada disso. É também assim, romper os nossos próprios padrões, né? Sair dessa bolha. Né? Se desafiar um pouco, né? Exato. Se a gente. Né? Eu gosto, estou gostando bastante da experiência. E às vezes eu acho, eu dou risada comigo mesmo, que às vezes eu faço umas caras. Eu olho para minhas caras e falo, gente do céu, eu sou assim conversando com as pessoas? Será que a minha cara é assim? Porque a gente não está acostumado a se ver. Sim, sim. Né? E eu passei a ter essa percepção de como que é diferente a gente olhando no espelho, falando no espelho. É diferente eu me ver aqui, através das lentes do Alê. Eu me ver num Reels que eu faço pro Instagram. Porque aqui a gente tá à vontade, digamos assim. Muito... A gente não tá analisando na hora que tá rolando. A gente até tem como acompanhar, mas a gente tá focado aqui, né, no papo. Mas se eu fico só virando a cara lá, tá vendo? Eu nunca me acerto com essas câmeras, então eu falei, quer saber? Foda-se. Vou ficar aqui, meu, bate-papo. Exato. E eu vou falar, exato. gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Tudo tão corrido, o tempo tão corrido. Eu falei, olha as ideias, né? Eu antes de vir gravar hoje de manhã, me preparando lá em casa, eu pensando assim. Bom, o De Rodinha surgiu a partir das minhas conversas com o Cris ao telefone. Eu falei, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer minhas unhas enquanto eu gravo o podcast. Porque eu falei, se é baseado, né, nas conversas minhas e do Cris, eu falei, quantas vezes eu não estava falando com o Cris, que ou eu estava realmente fazendo a unha ou fazendo alguma outra coisa. Indo no mercado comprar café gourmet. Exatamente. Porque a Débora gosta de café gourmet. Gente, mas vamos explicar só uma coisa. Sabe o que eu descobri? Eu também andei olhando uns vídeos. Era para despedir, mas, gente, é só uma coisinha legal para contar. Que esse negócio do café gourmet, né? Sabia que é uma classificação mesmo? Não é só a gourmetização, Sim, não é o gourmet do gourmet. Isso foi em 2010 que você ia comprar café gourmet no mercado. Nem existia essa coisa da gourmetização. Não, mas gourmetizador. É aquele negócio, né? Eu tava vendo um cara, gente, ele é um barato. Esqueci o nome do canal dele, mas o nome dele é Alberto. Ele é lá de Minas e ele produz o café Gerações. Vou até comprar o café dele depois. Estou fazendo merchan mesmo porque a gente tem que apoiar. Quem sabe ele manda de graça pra gente uns cafezinhos aí, ó. Mas, gente, ele é um barato. Ele fala com aquele sotaque mineiro. Ele tem um tipo de humor que não é que nem o meu, que é todo escandaloso. Não, é uma coisa mais contida. Ele não é de gargalhar muito, mas assim, você racha o bico com ele. E ele manja muito de café. E uma coisa que eu aprendi com ele sobre café é o seguinte, né, as categorias. Tem o extra forte, que é o pior de todos, que ele sofre uma torra forte ali, justamente para camuflar o sabor ruim, de galho, folha, um monte de tranqueira. Aí vem o tradicional. Aí sobe pro... Ai, caramba. É muita água. É o sul. Exato. O Ale comparou com carne. Mal passado, bem passado, ao pão. Não. O bem passado é o extra forte. Você estragou a carne. Superior, lembrei, superior. Então, extra forte, tradicional, superior, gourmet. E aí vem o especial. Que aí é o... Que é o que é exportado, que a gente não fica. Exatamente. E que assim, ele vai lá para fora, aí a gente compra de lá de fora para voltar para cá. Paga uma fortuna. Enfim, né? Que nem aquelas as primeiras de cápsula, né? Que acontece isso daí, né? E é diferente. Aí ele estava explicando como fazer a extração. Aí eu olhei e falei assim, que cara que eu vou ter paciência de fazer essa porra. E não é que eu tô me pegando, tentando fazer essa extração. Cara, eu só quero passar café. Eu só quero tomar.
Não, porque segundo ele, dá, né? Você fazendo isso com. Sim, não, Dá, é diferença. é Uma outra diferença. experiência. Mas ele Mas falou, isso. a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Tá uma delícia esse barulho no ouvido. Acabou. Acabou. Nossa, tinha que dar um zoom na tua cara agora. Ale, não pense em dar zoom na minha Faltou cara. fazer um biquinho agora. Não, ó, Olha nem lá. pense. Tá fazendo o bico já. Bom, gente, é isso. Então, com o bico da Débora, a gente para por aqui. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. E até a próxima. Aquele abração para todo mundo. Gente, beijo. Muito obrigada por nos acompanhar, por todo o apoio, por todo o carinho. Vocês são demais, viu? I love you.